Capítulo 372 O segredo do soberano Dao. O segundo em que Zhao Yufei atingiu o rank místico verdadeiro, uma nova projeção de herança apareceu acima da arena antiga. Essa projeção de herança era enorme, e uma aura gelada e fria as outras projeções de heranças próximas. Todos se viraram e inspecionaram. Eles viram a imagem de um palácio cristalino feito de gelo e os céus de neve. Herança do gelo místico. A rainha do gelo místico exclamou enquanto olhava para a projeção com alegria e surpresa. A seita Palácio do Gelo Místico tinha e protegia uma das entradas da herança do gelo místico e, portanto, sabia muito sobre essa herança. No entanto, sendo uma das 4 grandes heranças, não seria tão facilmente controlada por apenas uma força. O Palácio do Gelo Místico controlava apenas uma parte da herança do gelo místico. Somente na conferência do Santuário do Dragão Místico, que a principal herança do gelo místico se conectaria totalmente, com a convergência da arena antiga. Uma das 4 grandes heranças, a herança do gelo místico. Aqueles que cultivam no Dao do gelo são sortudos. Os espectadores discutiram. Sendo uma das 4 grandes heranças, a herança do gelo místico raramente aparecia uma vez a cada 1000 anos e quando surgia, habilidades esquecidas do atributo gelo, tesouros e recursos seriam encontradas e aqueles que cultivavam o Dao do gelo se elevariam. Pode-se dizer que qualquer uma das 4 grandes heranças afetaria o destino dos continentes. Entre estes, a herança legado dos céus era a mais antiga e misteriosa. E toda vez que ela aparece, mudanças enormes aconteceriam no mundo. Das 4 grandes heranças, essa é a segunda a aparecer. Infelizmente, a herança da Lua Escarlate foi tomada pelo patriarca da seita demoníaca Lua Escarlate. O soberano Yu Tianyao suspirou. O surgimento de cada herança não é por acaso. Deve haver algum gênio e quando as condições correspondentes. O olhar do homem grande de pele bronze voltou-se para a dimensão de luz transparente. Mais precisamente, em direção de Zhao Feng e da fada Bingwei. Provavelmente seja a fada Bingwei. Suas poderosas técnicas de linhagem e atributo gelo devem ter atraído a herança do gelo místico. Ainda mais com as bênçãos do gênio dragão tão fortes nessa conferência. Também, talvez esteja relacionado a Zhao Feng. Seu poder de linhagem também é do atributo gelo e é uma linhagem muito antiga e pura. Vários soberanos concordaram com a cabeça. O surgimento da herança do gelo místico foi uma coisa boa, e a aliança do santuário ficou muito feliz e ficou ainda mais expectante. Afinal, a conferência do Santuário do Dragão Real ainda não atingiu a parte final. Dos 9 soberanos, apenas um deles, um ancião de manto branco, estava em silêncio. Ele apressadamente olhou para a herança do gelo místico e colocou toda a sua atenção no avanço de Zhao Yufei. As 10.000 raças antigas têm as linhagens mais fortes do universo e o surgimento de uma delas tem muito mais importância do que as 4 grandes heranças. O ancião de manto branco estava indiferente, imóvel. Em seus olhos, Zhao Yufei alcançar o rank místico verdadeiro era mais importante do que as heranças. Este ancião de manto branco era o mestre de Zhao Yufei, um dos grãos ancião da seita Yuan Celestial e um membro da Aliança do Santuário. Nesta conferência, ele não falou muito. Isso porque ele tem um segredo que envolve Zhao Yufei, que mesmo ainda não foi confirmado. Um segredo que, além de outro grão ancião, nenhuma outra pessoa sabia. E neste momento, Zhao Yufei atingindo o rank místico verdadeiro, promoveu uma cena alarmante que os outros soberanos puderam detectar. Uma vez que esse segredo fosse descoberto e vazado para o mundo exterior, o ancião de manto branco não conseguiria imaginar o resultado. Pelo menos a seita Yuan Celestial não era suficiente para contê-lo. Portanto, o ancião de manto branco estava ligeiramente desconfortável, mas, felizmente, a herança do gelo místico pegou a atenção de todos. Soberano Baiyun Dao, aquela Zhao Yufei é sua discípula. Seu impulso em alcançar o rank místico verdadeiro não é pequeno.
A soberana viu e sorriu fracamente quando notou a tensão do ancião de manto branco. O ancião de manto branco era o soberano Bayundal, um dos 9 soberanos presentes. Então aquela é a discípula do soberano Bayundal. A linhagem de sua discípula é tão poderosa. Talvez ela se torne outro gênio incomparável e se compare ao santo da espada Evuxie. De como ela chegou ao rank místico verdadeiro, seu poder de linhagem acaba de ser descoberto e provavelmente tem o poder de batalha próximo a de um gênio incomparável. Os soberanos o parabenizarão e o elogiarão. O soberano Bayundal fingiu preocupação. Sim, minha discípula avançou para o rank místico verdadeiro muito rápido. Receio que isso deixará sua base instável. Na realidade, ele sabia claramente que a linhagem de Zhao Yufei era extremamente compatível com o Yuan dos céus e da terra e, sua base era sólida. Na dimensão da luz transparente, próximo ao rio, nuvens de várias cores floresciam, era uma cena espetacular. Na caverna, a pele de Zhao Yufei era tão suave como um cristal de jade e até mesmo desprendia uma luz translúcida, e também liberou uma cor como os raios de sol, como de uma flor ao brotar. Seu rosto e pele clara refletiam a luz, e emanava uma aura elegante e sagrada. Ela era como um centro, ecoando o Yuan dos céus e da terra, era uma cena espetacular. Ela sentiu como se o Yuan dos céus e da terra fossem algo íntimo, como uma mãe dando à luz. Cada ação e respiração dela poderia convocar o Yuan dos céus e da terra. A taxa de compatibilidade foi 10 vezes maior do que o normal em relação ao rank místico verdadeiro, estando a par com o rank lord verdadeiro. Momentos depois, seu verdadeiro poder de cultivo passou do começo do rank místico verdadeiro e se aproximou do estágio inicial do mesmo. Depois de atravessar a barreira do rank místico verdadeiro, ela entrou em um mundo novo. Felizmente, ela estava na caverna e muitas pessoas não podiam ver sua situação. Claro, aqueles no rank lord verdadeiro e os soberanos poderiam ver um pouco. Esta é uma linhagem inigualável. Enquanto sua energia mental for suficiente, ela pode atravessar sem impedimentos. O vice-papa da Aliança do Santuário, o homem grande de pele bronze, tinha um pouco de inveja. Esta linhagem de repente o fez pensar em algo. Poderia ser. Não, isso é muito improvável. Mas este pensamento foi logo rejeitado. As nuvens coloridas sobre o rio começaram a desaparecer lentamente. Zhao Yufei percebeu que, se não fosse por sua energia mental ser insuficiente, ela poderia ter alcançado instantaneamente o estágio inicial do rank místico verdadeiro. Se Zhao Feng tivesse esse talento, ele poderia ter avançado diretamente para o estágio inicial ou mesmo para o estágio tardio do rank místico verdadeiro em uma única respiração. No entanto, não existe uma linhagem perfeita. A linhagem de Zhao Feng centrou-se na energia mental enquanto Zhao Yufei era diretamente oposta. Ela estava tendenciosa em direção ao Yuan e alta reparação de sua força verdadeira, e sua energia mental mal conseguia acompanhá-los. Próximo ao rio, no meio de uma geleira, Zhao Feng ainda estava abraçado pela fada Bingwei e continuou congelado. Bastardo, vamos ver quanto tempo você pode durar. Meu cultivo e domínio sobre o gelo superam os seus. A fada Bingwei forçou um abraço em Zhao Feng e os dois mantiveram essa posição depois de congelados. O poder do gelo da deusa Bingwei continua sendo liberado. Isso significa que Zhao Feng ainda não foi completamente congelado. Mo Tianyi estava preocupado, mas ele não sabia o que fazer. Ele queria ajudar Zhao Feng, mas sua irmã Júnior Yufei também estava em um momento crítico. Irmão Sênior, de acordo com o acordo de protegermos Zhao Feng enquanto ele estivesse recluso para avançar para o rank místico verdadeiro, foi concluído. E salvá-lo não está nesse acordo. Além disso, nem podemos nos aproximar dele devido ao gelo. Receio que somente um gênio incomparável pode. O homem de rosto amarelo sacudiu a cabeça enquanto Mo Tianyi estava indefeso.
A fada Bingvei ativou sua linhagem e cultivadores normais do rank místico verdadeiro que se aproximarem, provavelmente seriam congelados também. O centro da geleira estava tão sólido que mesmo um rank místico verdadeiro provavelmente não poderia destruí-lo. Sob esta situação, Mutianie e o homem de rosto amarelo decidiram pela segurança de sua irmã júnior aprendiz. Afinal, Zhao Feng ainda era um estranho. Quer me congelar completamente? Nem sonhando. Embora Zhao Feng estivesse congelado, seu Qi espiritual verdadeiro nunca desistiu de lutar. Enquanto sua consciência de energia mental ainda estiver ativa, ele poderia controlar sua linhagem e Qi espiritual verdadeiro. A maior parte do gelo foi absorvida por sua linhagem, de modo que ela se manteve em alta. Além disso, Zhao Feng tinha duas fontes espiritual verdadeiro dentro de seu corpo, uma pertencente a si mesmo e a outra era do grande pirata da água da lua. Nessa situação crítica, Zhao Feng tentaria conservar seu próprio Qi espiritual verdadeiro e queimaria a fonte espiritual verdadeiro do grande pirata da água da lua. Em termos de força, o Qi espiritual verdadeiro do grande pirata era mais forte do que o dele. Ao queimar o Qi espiritual verdadeiro, a resistência de Zhao Feng aumentou consideravelmente. Claro, ele só poderia queimar aos poucos ou então seu corpo não conseguiria lidar com o poder e poderia explodir. Este pirralho está queimando seu Qi espiritual verdadeiro. HMPH, espero que ele tenha se ferido e que danifique sua base e retorne ao rank humano verdadeiro. A Fat Bingvei riu friamente em seu coração. Nas bordas da área congelada, Shi Shengtian estava sentado e se curando. Em cima de uma montanha solitária. Os olhos astutos dos gêmeos Taiyun acompanhavam toda a situação atual. Gaga. Continue lutando e fiquem feridos, então iremos acabar com todos. O segundo irmão dos gêmeos Taiyun disse com satisfação. Mas o tempo de duração do confronto no gelo entre Zhao Feng e a fada Bingvei foi mais longo que o esperado. Em um piscar de olhos, cerca de meia hora se passou e Zhao Feng e a fada Bingvei ainda não tinham se desgrudado. Depois de tudo, essa é a era dos gênios incomparáveis que cobre várias gerações. Eu sou culpado em ter subestimado meu inimigo e sido enganado por ele. Zhao Feng não se atreveu a queimar muito do Qi espiritual verdadeiro e estava muito receoso em queimar toda a fonte espiritual verdadeiro. Porque seu corpo estava congelado e lhe faltava uma saída de ventilação. Então ele apenas podia desgastar lentamente a fada Bingvei. Isso significava que era uma batalha de resistência e Zhao Feng não se preocupou com isso. Ele estava querendo desistir de uma parte da fonte espiritual verdadeiro do grande pirata de qualquer maneira. Mas, e a fada Bingvei, ela conseguiria isso? Irmão Mumu, a irmã Yufei acabou seu avanço, devemos pedir ajuda a ela. O homem de rosto amarelo perguntou. Não, ela acabou de fazer um avanço e não será de muita ajuda. Mutianie sacudiu a cabeça. Ao mesmo tempo, em um vale isolado e tranquilo dentro da dimensão de luz transparente. Você é Shinvurin. Yu Tianyao, de cabelos negros, com os olhos tão profundos quanto o universo, encarava um homem comum sentado de pernas cruzadas sobre uma pedra. Por que você está me perseguindo? Eu não sou um oponente para você. Você deve saber claramente que ninguém nesta conferência é páreo para você. Shinvurin sacudiu a cabeça e suspirou.